Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal Pensamento Cristão. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Bruno, sou estudioso da Bíblia. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo, conhecido como São Paulo, um discípulo extraordinário do nosso Senhor Jesus Cristo, que viajou incansavelmente pelo mundo, pela Grécia inteira, Roma, Chipre, Malta, diversas localidades, difundindo a fé cristã, né? Ele é conhecido por isso, né? Assim, ovacionado por isso. Paulo foi um discípulo que se destacou, ele era cultíssimo, falava muitos idiomas, né? Conhecia muito da cultura grega, então difundiu o cristianismo não apenas entre os judeus, mas entre os pagãos, entre nações pagãs. Enfim, escreveu também grande parte do Novo Testamento, né? uma grande quantidade de epístolas que, na verdade, foram fundamentais para a construção da teologia cristã. Então, Paulo era também era um apóstolo, né, um discípulo muito apaixonado. Enfim, por tudo isso nós sabemos de São Paulo, é algo reconhecido, as pessoas, ao ouvirem o nome de Paulo, se lembram disso, fazem uma associação com isso. Agora, nem todos se recordam, nem todos sabem que Paulo, na verdade, no início, antes de se tornar cristão, era um perseguidor de cristãos. Quem nunca ouviu falar disso, né, talvez fique surpreso, era um perseguidor de cristãos. A Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, descreve que Paulo devastava a igreja, estava sendo movida, né, bem no início do cristianismo, uma perseguição violenta aos cristãos, principalmente em Jerusalém, mas nas outras localidades também. Enfim, e esse é o início, né? Antes de Paulo se tornar cristão. Então, como esse perseguidor de cristãos, uma pessoa que havia ficado conhecida e notabilizada por essa perseguição, como ele se converteu ao cristianismo? Além de se converter ao cristianismo, ele se tornou esse discípulo tão notável, né? Tão influente, tão formidável. É o que nós vamos ver hoje. Esse episódio da conversão de Paulo, que também era chamado de Saulo, né? A Bíblia diz que era chamado de Saulo ou Paulo. Como cristão, ele ficou conhecido como Paulo. Esse episódio da sua conversão ao cristianismo está descrito no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, versículos 1 a 22. Eu vou ler o trecho e depois vou fazer um comentário. Quem não conhece isso certamente ficará surpreso. É um trecho maravilhoso, muito interessante. Vamos ver então, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor:
levanta-te, entra na cidade, e lá te dirão o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam detiveram-se, emudecidos de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não via nada. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E acaba de ver numa visão um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele está com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como que escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo. E depois, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. E, imediatamente, começou a proclamar pelas sinagogas Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam estupefatos e diziam: Não é este o que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É esse o trecho que eu queria ler. Saulo se tornou um discípulo poderoso, expulsava demônios, fazia curas milagrosas, era um discípulo notável e incansável, viajou por toda a Grécia, viajou pelo mundo inteiro, grande parte, né, do mundo, por muitas localidades, né? Então, esse trecho revela essa conversão feita por intervenção direta do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Como Paulo é um personagem muito importante, certamente nós ainda faremos vários vídeos, né, sobre as suas epístolas, também sobre a sua vida, sobre a sua pregação. Ele foi um mártir, né, morreu por pregar a fé cristã, e eu interpreto essa conversão da seguinte forma: eu creio que Saulo era um perseguidor de cristãos, mas no seu coração ele tinha para si que ele fazia a coisa certa. Ele não tinha conhecimento de que o Senhor Jesus era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele não compreendia isso. Então ele, ao mover essa perseguição
aos cristãos, né, sendo usado pelo sumo sacerdote à época, pelos judeus que se opunham a nosso Senhor Jesus Cristo, ele acreditava que agia corretamente. E então, ele perceber o erro em que ele estava incorrendo, né, ao perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus Todo-Poderoso, é o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele então se converte e mudou completamente a sua vida, e essa conversão realmente foi importante, como está escrito aqui no trecho que nós lemos, ele foi muito utilizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a difusão da fé cristã e padeceu muito pelo nome, pela propagação da doutrina cristã, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Por hoje é isso, meus amigos. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos. Compartilhe esse vídeo com um irmão, com irmã, com um amigo, com um colega. E é isso. Por hoje é isso. Seguimos juntos, se Deus quiser. Grande abraço.